vocês. Espero que vocês estejam se cuidando, né? Estejam bem, estudando direitinho, né? É, Tenho feito com vocês aí algumas revisões de conteúdo e hoje eu vou retomar com vocês o conteúdo sobre reportagem, né? Que muitas vezes nós a ouvimos, nós a lemos, né? Assistimos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as reportagens, a importância dela no nosso cotidiano, o objetivo, né? Para que ela serve? Por que nós estudamos, né? Sobre as reportagens? Vamos lá. O que acontece? A reportagem é um gênero textual. É um gênero textual, professora? Sim, é um gênero textual. É um gênero textual jornalístico, tá? Então, ela tem o que? Como característica, né? Algumas características que são próprias dela, próprias desse gênero. E tem como função, como objetivo, transmitir a nós o que? Informações. Informações a nós, receptores. Então, é importante nós observarmos que esse gênero textual jornalístico, ele é importante, né? Ele é importante para manter nós informados, manter nós sempre atualizados em relação a um assunto, a um tema, a um problema, a uma situação, né? E a reportagem, vocês vão observar que os textos, né? Os textos eles são maiores, os textos são mais detalhados, há mais informações, né? E a estrutura textual dela é maior. Então, vão acrescentar mais informações, informações detalhadas sobre um assunto, né? E dentro dessas reportagens, o tema ele vai ser apresentado de forma bem abrangente, ou seja, ele vai usar citações, as fontes de onde foram tiradas, se tem alguma entrevista ou outras informações. Pode trabalhar com gráficos, pode trabalhar com pesquisas. Então, esse tipo de texto, ele vai ser um texto enriquecedor, tá? Apesar, né, de nós falarmos que ele é predominantemente informativo, também pode ser classificado como um gênero opinativo, né? Ou seja, ele permite você dar a sua opinião sobre aquele assunto, fazer um juízo de valor ali do repórter. Fazer o quê? Uma conclusão sobre um assunto, tá? E a reportagem, vocês vão perceber que ela o quê? Pode ser veiculada em diversos meios de comunicação. Então, eu posso encontrá-la na televisão, nos jornais impressos, né? Na rádio, na internet, nas revistas, ok? É importante nós sabermos também que há uma estrutura. Essa reportagem, ela tem uma estrutura para nós analisarmos. E essa estrutura é o que, professora? Nós temos o título, chamado título ou a manchete do jornal, né? Que é o nome do texto, onde é formulado ali uma chamada, né? Algo de forma a chamar a atenção, a despertar o interesse, né, dos receptores. Então, são frases concisas, são frases objetivas, mas são frases que chamam a atenção, desperta no leitor uma curiosidade. Então, isso é a primeira chamada, é o título ou manchete do. Depois vem o subtítulo, que também pode ser chamado de título secundário. O que é isso, professora Graziela? Ele vai completar o título principal, ele vai completar a informação anterior. É onde vocês vão observar que vão ter informações mais precisas, mais detalhadas ali, né, sobre o título principal.
Então, ainda que elas sejam breves, você vai encontrar esse subtítulo dentro do seu texto, tá? Esse elemento, nós falamos que ele é facultativo, o subtítulo pode ou não aparecer, tá? Mas o título não, o título é obrigatório ou a manchete do jornal. Vocês vão perceber que o título, a manchete, na maioria das vezes vem em negrito, tá? Além disso, existem também o lead. O lead, né, para o jornalismo aí, é o primeiro parágrafo do texto. Nós falamos que é a parte essencial, principal. Por quê? Porque no lead ali que vão ser apresentadas informações sobre determinado assunto, determinada matéria. Então, vai fornecer a nós uma informação de caráter mais detalhado. Então, são algumas perguntas que você encontra lá no primeiro parágrafo. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como e por que aconteceu? Então, essas perguntas, elas são o quê? Elas são encontradas no lead, no primeiro parágrafo, que elas vão ser respondidas em outros gêneros jornalísticos também, como a notícia. Como nós encontramos o lead na reportagem, nós a encontramos também nas notícias, tá? Logo após o lead, vocês vão perceber que vai surgir, aparecer o corpo do texto. É a parte do desenvolvimento da reportagem, né? Ali vão reunir informações que foram adquiridas pelo repórter, como pesquisas, como entrevistas, material gráfico, tá? E ao final do corpo do texto, o jornalista deverá ter respondido todas as informações relacionadas ao tema abordado, ou seja, todas aquelas perguntas do lead, o jornalista ele tem que responder todas elas. Então, o corpo do texto vai enriquecer informações. E nós dizemos que essas reportagens, né, ela não precisa ser estruturada no modelo de pirâmide invertida, em que os fatos mais relevantes são apresentados por primeiro, né? Mas elas podem o quê? Elas não precisam ser desse modelo. Elas podem ser adquiridas de outra forma. Você precisa explicar, você precisa dar um detalhe, você precisa dar uma informação ali mais completa. Tá? Quais são, professora? Uma pergunta que vocês geralmente fazem a nós. As características da reportagem. As características que são essenciais, a linguagem, né? A linguagem ela tem que ser clara, ela tem que ser culta, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser direta, clara, que todo mundo entenda. Culta, uma linguagem formal, né? Você mostra para o outro que você tem o quê? Conhecimento, domínio da língua, objetiva, ou seja, você não vai ficar fazendo volta para falar, você vai direto ao assunto, tá? Texto predominantemente informativo. Então, o que acontece? O objetivo principal é informar. E no decorrer do texto, o jornalista vai expor, né, os seus juízos de valor sem alterar o conteúdo ali das informações. Material abrangente e elaborado. A reportagem não visa, né, comunicar acontecimentos, igual o gênero jornalístico notícia. Ela aborda os efeitos, o desdobramento de algum fato. Então, por isso que ela permite você trabalhar com pesquisa, leva um tempo maior para ser elaborada, tá? A polifonia, o que é isso, professora? Nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras, sejam quem? Os entrevistados, os especialistas, as testemunhas, os documentos ali reunidos. Também diz que as reportagens utilizam tanto linguagem direta quanto uma linguagem indireta. E quais são os tipos de reportagem? Temos as expositivas, que vão apresentar os fatos de forma objetiva, de forma imparcial. As opinativas, tá?
quando os fatos são apresentados com o ponto de vista do repórter. A interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, aí sugere uma determinada conclusão, tá? Aí eu coloquei para vocês um exemplo, para vocês lerem a respeito do quê? A respeito da reportagem. É possível fazer uma poupança de vida? Então, um cardiologista do Hospital Albert Einstein afirma que é possível nós mudarmos hábitos para planejar um futuro mais saudável e evitar algumas doenças, ok? Qual a diferença que vocês perguntam, né? Tem diferença, professora, entre notícia e reportagem? Ambas são do gênero jornalístico, tá? E tem características e objetivos distintos, tá? Por quê, professora? Porque ambos podem ser referidos pelo termo matéria. A notícia, vocês vão perceber que tem como objetivo apresentar fatos de forma mais ágil, mais imediata, sem o quê? Sem adentrar nas causas, nos desdobramentos do acontecimento. Ou seja, vai falar sobre aquele acontecimento, mas não vai dar detalhes, vai ser objetivo, vão ser coisas curtas, textos curtos. Reportagem é o contrário, aborda as causas, os desdobramentos dos fatos, é rico em detalhes. Então, a matéria será obrigatoriamente mais longa, vocês vão perceber mais detalhada. O repórter ele não tem pressa em responder todas as perguntas